Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Salmo. Sente vontade de ler com você um Salmo hoje, né? Ler com você e ler com as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Tem muita gente nos assistindo. Eu tenho que falar neles agora, senão depois eles mandam mensagem para mim dizendo: o senhor nem fala com a gente que está lá do outro lado. Ô, irmão, paz, você que está aí do outro lado, né? Nós vamos ler agora, vamos ler aqui a Bíblia, e nós vamos ler exatamente o Salmo, que é o Salmo 46, que eu escolhi para meditar com vocês hoje. O Salmo 46, o versículo é o 10 e é o 11, que nós vamos ler, tá certo? Diz assim, Salmo 46, versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o quê? É o nosso refúgio. O que é refúgio? Refúgio é proteção. Amém? Ele é a nossa proteção. Podemos assentar. Eu quero conversar um pouquinho com você hoje com inquietação. Tem gente que fica muito inquieto quando chega esse período do ano. Ele olha um pouco para trás, faz uma avaliação dele mesmo e às vezes ele fica inquieto porque ele acha muitas vezes que ele não produziu nada. Às vezes acha que tudo aquilo que ele gerou de expectativa no coração não corresponderam segundo exatamente essas expectativas. Às vezes a gente fica inquieto porque a gente começa a se cobrar um pouco, a gente olha para trás e começa a fazer uma série de cobranças. A gente percebe que tem coisas que não melhoraram, tem coisas que parece que não andaram, tem coisas que de repente travaram na vida da gente, e quando isso acontece, você começa a ter aquela sensação de que você não foi produtivo para você mesmo, que você não foi produtivo com respeito a tudo aquilo que você tem sonhado e tem esperado de si. E não tem pior coisa do que a gente ficar inquieto. Quando você fica inquieto, você fica desajustado. Porque a inquietação não deixa você firmar sua cabeça em alguma coisa e tira de você a paciência, que ela é fundamental para você poder superar as suas lutas e as suas batalhas. Luta todo mundo que está aqui tem, deve ter tido muitas lutas esse ano que está terminando. E as lutas, elas são inevitáveis na vida de qualquer um de nós. Deus, quando convoca você para caminhar ao lado dele, Deus não está convocando você e fazendo para você alguma promessa de que você não vai ter luta nenhuma mais, de que tudo vai cessar com respeito aos desafios da tua vida e as dificuldades que você possa enfrentar. Não. Deus até reconhece que não tem como mudar essa realidade da vida, que lutas você vai ter sempre, que dificuldade você vai ter. Você vai ter alguns desafios que precisarão serem superados. Você vai ter que conviver com o contraditório, com o contrário, com o adverso, porque isso tudo faz parte da vida. E Deus não promete tirar você disso e geralmente gerar para você uma vida de flores, onde você não vai se preocupar com nada, onde você não vai ter nenhum desafio pela frente. Não é assim. Ele não prometeu isso para ninguém. Porém, uma coisa ele prometeu, que ele vai estar com você. E se ele prometeu, o próprio Jesus Cristo disse de uma certa feita: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele diz que vai estar com você, ele simplesmente está te dando apoio, dizendo: se você quiser, você não vai estar na luta sozinho. Porque o grande segredo de Deus para com a nossa vida, sabe o que é? É nos ensinar o caminho da vitória, é nos ensinar a vencer as nossas batalhas e as nossas lutas. Por que Deus precisa nos ensinar? Porque Ele precisa forjar na gente um perfil que é chamado de perfil de vencedor. Agora, como é que você vai ter um perfil de vencedor se você não vence as suas batalhas? De que jeito você vai poder ser considerado um vencedor se você não está vencendo as suas batalhas? O que faz de você um vencedor é exatamente o fato de você estar vencendo as suas batalhas. E as maiores batalhas que você tem para vencer são as batalhas pessoais, são as batalhas
batalhas que se estabelecem no seu dia a dia, na sua convivência, nos seus relacionamentos. É a batalha que você tem para poder ser uma pessoa melhor. A batalha que você tem para aprender a recuar, para aprender a ser um pouco mais flexível. A batalha que você tem para poder suportar as pressões e sobreviver dessas pressões e sair lá do outro lado mais forte ainda. É isso que Deus está querendo. Que você não seja aquele tipo de pessoa que se dobre com facilidade e que se dê por vencido na primeira prova, na primeira luta, na primeira dificuldade, na primeira provação. Deus precisa que você se sinta, acima de tudo, participante do reino dele e, acima de tudo, um vencedor dentro de todas as questões que possam cercar a sua vida. E dentro desse contexto todo de luta, de batalha, você aprende a ter estratégias. Tem momentos que você precisa estar na estratégia de Deus. E uma das estratégias que Deus usa muito para procurar te conduzir é mandando você ficar quieto. Diga glória a Deus. Tem hora que Deus diz assim mesmo para você: não faz nada, fica quieto. Fica quieto. Mas às vezes você é tão inquieto que você não consegue ficar quieto. Você não consegue esperar, você não tem paciência de esperar as coisas se definirem da maneira como Deus está querendo. Mas a estratégia é ficar quieto. E hoje o que eu quero pregar para vocês é exatamente a capacidade de aprender a ficar quieto. A capacidade de aprender a ficar calado. A capacidade de aprender a esperar Deus definir as coisas em função da sua própria vida. A capacidade de confiar, de ter fé e de se sentir, acima de tudo, nas mãos de Deus. Quando você aprende isso, que você simplesmente cresce como ser humano, a ponto de saber ficar calado em situações que jamais você ficava calado. Em situações que você sempre tinha que revidar, que se sobrepor ao oponente. Quando você aprende a ficar calado por conta de Deus, que você entende que está no controle da sua vida, que é exatamente a proposta desse culto de final de ano, controle de Deus, ou Deus no controle. Quando você aprende a ficar quieto, por entender que Deus está no controle, você começa a aprender a vencer todas as batalhas. A Bíblia diz que houve um dia em que foi muito desesperador para um rei chamado Ezequias, era o nome dele. Ele foi invadido por um exército mais forte do que o dele. E ele se sentiu refém. Você vê quando um camarada chega assim e diz: poxa, como é que eu vou lutar contra esses camaradas se eles são mais fortes do que eu? O que é que eu vou fazer? Aí quando você percebe que o seu oponente é mais forte, ele teve uma reação muito comum de todos nós. Ele tentou negociar. Calma lá, vamos negociar. O que é que você quer? Eu dou para você alguma coisa e você deixa a gente em paz, não faz aquilo que está na sua cabeça em fazer. E ele deu, parece que 600 quilos de ouro para o indivíduo lá, para o camarada poder ficar quieto e não esboçar uma reação de domínio sobre ele. E para poder arranjar esse ouro, ele tirou até da casa de Deus, do umbral da porta de Deus, que tinha lá um local que tinha ouro. Ele arrancou tudo, juntou, fez uma coleta para poder dar para o cara e dizer: deixa a gente em paz, rapaz. Vamos tentar negociar aqui, porque eu não posso contra você. Mas aí o oponente percebeu o quê? Percebeu que era mais forte. E sentiu o medo do rei Ezequias. Sentiu que ele estava com medo. E isso fez ele crescer diante daquela situação. Não demorou muito, esse rei, que se chamava Senaqueribe, o rei da Síria, ele percebeu que o oponente dele não era tão poderoso assim,
Ele foi lá e começou simplesmente a se sobrepor e a dizer que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, e o pessoal não tinha muito argumento para poder discutir com ele aquilo que ele estava querendo fazer, porque reconheciam o poder e a autoridade que ele tinha, e a força que ele tinha também. Aí ele começou a entrar e a intimidar. É aquela coisa que quando você entra dentro de uma batalha, você percebe que alguém tenta intimidar alguém. É aquela argumentação das palavras, a argumentação de poder dizer tal coisa para fazer com que a pessoa se sinta derrotado antes de qualquer luta, antes de qualquer batalha, e essa é a pior derrota. É quando você se omite de lutar e simplesmente se deixa vencer sem nenhum tipo de esboçar reação contra uma situação que se levanta. No sentido de combate, de guerra mesmo. E ele chegou e simplesmente começou a se impor dentro dessa situação. E essa imposição dele era alguma coisa muito estranha, que ele sabia que ele estava mais forte, ele sabia que ele tinha mais poder, e ele já entrou para o lado espiritual, dizendo, intimidando, olha, se nenhum povo conseguiu resistir a gente com seus deuses, a gente foi lá e simplesmente derrotou todo mundo com os deuses que tinha, por que vocês vão resistir com o Deus de vocês? Ninguém consegue dominar a gente, ou segurar a gente. Falava o Senequeribe através do seu ajudante de ordem, que era o camarada que ia para a articulação das palavras para tentar realmente definir aquela situação. O rei ficou, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu estou dentro de uma situação muito complicada. Aí ele fez aquilo que ele deveria fazer. Foi consultar Deus. Foi falar com um profeta chamado profeta Isaías. E explicar toda a situação. Ele já foi humilhado diante de Deus, já se humilhou diante de Deus. Já vestiu uma roupa bem humilde, não se privou de vestir uma roupa real e foi lá muito humilhado para tentar falar com Deus e foi para a casa de Deus, foi para o templo para tentar explicar uma situação e pedir ajuda para Deus diante de uma situação que, humanamente falando, parecia uma situação irreversível para ele. Às vezes nós estamos vivendo situações mais ou menos assim. Não são essas guerras bem literais, como nós estamos falando, mas são outras guerras que a gente às vezes enfrenta ao longo da vida da gente. E muitas vezes, dentro dessas batalhas que nós enfrentamos, a nossa avaliação de tudo não é muito animadora. Porque você olha para um lado, olha para o outro, e parece que todo momento que você olha e observa, você só tem aquele sentimento, você está em desvantagem dentro de todo um contexto de batalha e de luta em que a sua vida está inserida. E essa sensação é péssima, porque você fica inquieto, as coisas não estão arrumadas, não estão definidas, e ainda por cima, a sua avaliação da leitura que você faz de tudo que você está vivendo, você acaba descobrindo que tudo está muito desfavorável para você. E quando você tem essa sensação de que as coisas estão desfavoráveis, vem o quê? Vem aquilo que nós falamos no começo, inquietação. A gente fica inquieto, a cabeça não para de trabalhar, parece que o cérebro trabalha mais do que em outros momentos, porque você pensa numa coisa só o tempo todo. Você encontra ou procura uma resposta ou uma explicação para as coisas que você não tem e a sua cabeça trabalha. Você amanhece pensando naquilo, você dorme pensando naquilo, você passa o dia pensando naquilo e você fica tentando encontrar saídas para situações que você não vê saídas e juntamente com isso vem aquilo que nós chamamos de inquietação por conta da avaliação que você está fazendo. E na sua avaliação, você percebeu o quê? Que você está em desvantagem. Aí você fica inquieto. Fica inquieto, não dorme, fica pensando o tempo todo na mesma coisa. E fica se fragilizando por conta da preocupação e das inquietações. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que você fragilize. Ele quer que você esteja forte. Diga glória a Deus. Ele não quer que você se sinta abalado ou abatido,
ou simplesmente se sinta superado antes mesmo de enfrentar as lutas pessoais, as lutas suas que você tem que enfrentar. Ele precisa fortalecer você. E quando você lê a Bíblia, você percebe que uma das coisas que Deus tenta fazer de tudo é não deixar com que você tenha baixa autoestima. Ele tenta colocar você para cima. Ele fica se apresentando, dizendo, eu vou estar contigo, rapaz. Você não está sozinho, usa fé em mim, acredita em mim. Teve um momento que ele falou para o povo dele numa situação bem semelhante de guerra, de batalha, onde o pessoal estava em total desvantagem, e eles precisavam partir para uma guerra, nem armas eles tinham, a única coisa que eles tinham era ancinho, enxada e exatamente aqueles instrumentos que eles usavam para poder cuidarem da agricultura deles, mas eles precisavam ir para a batalha contra o inimigo que estava extremamente armado e bem preparado, e aquilo já deixava todo mundo para baixo. Deus reuniu o povo, reuniu todos eles, disse, pode pegar a arma que vocês têm. Pegue a relha de vocês, pegue o enxada, o ancinho que vocês têm, pegue essas coisas. Se preparem para a batalha. Mas antes de ir para a batalha, se convençam, acima de tudo, que você é capaz, que vocês podem, não é por causa da arma de vocês, mas porque vocês têm a consciência de uma coisa, que vocês estão preparados para enfrentar a batalha que vocês precisam enfrentar. E diz a Bíblia que Deus reuniu todo mundo e mandou as pessoas repetir essas palavras. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. E o pessoal começou a dizer, eu sou forte, eu sou forte. Eles foram para a batalha e venceram a batalha. Porque quando você começa a se sentir incapaz, ou impossibilitado, ou fraco, você pode ter as melhores armas, você pode ter a melhor estratégia, mas a sua cabeça vai limitar você e levar você à derrota com todas as armas que você possa ter. Por isso Deus precisa que você entenda que você não é qualquer um. Você pode não ter as armas certas no momento, mas você tem um Deus que pode todas as coisas, e isso tem que estar na sua cabeça. Tem que estar na sua cabeça. E ele estava assim, o rei Ezequias estava para baixo. E ele foi consultar. E aí? O profeta Isaías falou com ele, conversou com ele. E Deus disse, olha, vocês nem se preocupem, porque eu vou colocar esse camarada no lugar dele. Eu vou mostrar para eles que eles, afrontando vocês, eles não afrontam só vocês. Eles afrontam o Deus que está com vocês. Você entendeu esse detalhe aí? Afrontar você é afrontar o Deus que está contigo. Aí você mexe exatamente naquilo que você não pode superar, que você não pode vencer. E diz a palavra de Deus que Deus deu um jeito lá, o Sanaqueribe estava acampado, cheio de moral, achando que ele era o cara, se sentindo, como diz o outro, a última bolacha do pacote, arrogante. Deus foi lá, deu um jeito, que numa horinha, rapidinho, caíram mortos 185 mil soldados dele. Aí ele apavorou, ele recuou e voltou para casa. Quando ele voltou para casa, o filho dele matou ele e tomou o trono dele. E Deus chegou e deixou bem claro uma coisa: fica quieto, porque eu sou teu Deus. Ponto final. É aí que surgiu o salmo que nós lemos aqui, o Salmo 46. Foi por conta dessa história que eles fizeram esse cântico, que na verdade vocês sabem que todo o livro de Salmos é um cântico. Eles viveram uma história de desafios e depois que eles viveram aquela experiência com Deus, eles fizeram um hino e passaram a cantar aquele hino. Gente, não tem que se preocupar, tem hora que tem que ficar quieto. Tem hora que a estratégia é ficar quieto, porque Deus está mandando ficar quieto. Para que todo mundo saiba que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso. Aí eles cantavam essa canção, que é o Salmo 46, simplesmente propalando, falando de uma situação, de uma dificuldade que existia,
mas de um Deus que estava presente para lutar ao lado deles realmente em todas as batalhas, para poder garantir a promessa que tinha com eles. E eu prego isso aqui nesta noite para dizer para você que nos assiste aqui pela internet, para você que está aqui: Deus tem promessa com você, meu irmão. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Talvez você não se valorize tanto, ou até se subestime, mas baseado pelo que diz a Bíblia, quando você firma compromisso com Deus, você não é qualquer um. Você tem alguém que batalha as tuas batalhas também e que luta ao teu lado. Alguém que a Bíblia diz que vai estar com você todos os dias. Os 365 dias desse ano que está começando daqui a algumas horas, serão 365 dias que Ele vai estar com você, porque você está buscando isso e está querendo isso, e vai entender acima de tudo o quê? Que a tua vida está no controle dEle. Que Ele está no controle. Você não vai surtar, nem vai perder o equilíbrio das suas emoções, ao ponto de entrar em desespero e querer simplesmente fazer besteira com você mesmo, porque você vai entender simplesmente isso: Deus está no controle da minha vida, porque eu firmei aliança e compromisso com Ele, e Ele é o meu Deus. E Ele convive com você, se relaciona com você, dentro de todo esse contexto de promessa que está dentro da palavra de Deus. E é aí que ele vem e diz essas palavras que nós lemos, que agora você vai ler com a gente, e como eu já contei a história, você vai entender melhor o porquê dessas palavras. Vamos lá, começar. Vamos só ler do versículo 7 em diante. Agora você vai entender, eu já contei a história todinha, o que foi que aconteceu, para eles se inspirarem em fazer essa música. Diz assim, vamos ler juntos, para a gente começar esse ano bem legal? Leiam comigo, vamos lá. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o teu Deus. Bata pau para ele se você quiser. Vocês entenderam? É esse detalhezinho aí. Vocês viram que ele falou? Não adianta. O camarada pode ter arma boa, pode ter flecha, pode ter arco, pode ter muito carro de guerra. O Deus de Jacó vai lá e quebra o arco, e despedaça a lâmpada e acaba com os carros de guerra, porque Ele é o Senhor. Não importa se o inimigo está melhor armado, não importa se o inimigo tem a melhor tecnologia, não importa que o inimigo que vem contra você se sinta mais forte. O que importa é que o Deus que você está servindo é mais forte. E quando Ele está no controle da sua vida, significa unicamente de que Ele está no controle. Amém? Então pensa nisso e que Deus possa te abençoar durante todo esse ano que está começando aí. Que você viva em paz, viva protegido por Deus e que você viva, acima de tudo, os milagres de Deus. Que você possa perceber durante todo o ano que está começando, que Deus sempre vai se apresentar com milagres, com sinais, por ser o teu Deus. Amém? Vamos orar?